finalizando o projeto e produzindo o jogo final. Finalmente chegamos à última etapa do curso, pois é agora que iremos fazer os últimos ajustes e configurações em nosso projeto, como também publicar o jogo final. Vamos começar a resolver algumas pendências do jogo. A primeira delas é definir o que vai acontecer quando acabar o limite de tempo que o jogador tem para ficar embaixo d'água. Logicamente, precisamos exibir para o jogador alguma informação para que ele compreenda que perdeu e depois remetê-lo ao menu principal para reiniciar o jogo, fechá-lo ou ler novamente as instruções. Primeiro, então, iremos incluir um objeto GUI-Texture com a imagem do texto Game Over que foi criada no Photoshop. Uma coisa você tem que concordar. A imagem parece tão drástica que é impensável a possibilidade do jogador não entender a mensagem. Vamos abrir o script que controla o tempo de submersão para programarmos a sequência de eventos após a barra de tempo terminar. Localize e comente a linha de depuração que colocamos com a frase fim de jogo. Como iremos precisar mostrar a imagem por alguns segundos antes do jogador ser direcionado para o menu, precisaremos utilizar uma subrotina yield e isso não poderá ser feito na função update, conforme já falamos anteriormente. Então vamos chamar uma nova função que faça o que queremos. Digite logo abaixo da linha comentada. Inclua as chaves para separar este bloco de código das demais declarações. Agora vamos criar a função. Através desta função, iremos tornar o valor da variável barra para falso para que esta não afete mais o jogo quando ele terminar. Depois mandaremos exibir a imagem Game Over. Faremos uma pausa de 3 segundos, mas se você quiser um intervalo maior, pode ficar à vontade para mudar. E por fim, carregaremos o menu na tela. Agora vamos abrir o script jogador.js para incluir um comando que irá esconder a imagem do fim do jogo quando ele iniciar. Salve o arquivo atual, mas não o feche. Incluiremos uma linha no final da função start juntamente com as que desabilitam as outras duas imagens. Para facilitar, iremos copiar esta linha que incluímos no script underwater e copiá-la aqui. Agora altere o valor por false. Pronto, salve e feche o editor ou minimize-o. Com isso terminamos o jogo. Você poderá rever todas as situações que criamos e ajustar um elemento ou outro para que fiquem de acordo com a proposta do jogo. Voltaremos a falar mais sobre isso antes do término desta etapa.
salve a cena final como jogo. Antes de prosseguirmos, deixe à mostra no painel Project as cenas principais, pois iremos precisar ter fácil acesso a elas durante o processo de publicação do jogo. Agora vamos iniciar o processo de publicação do jogo. Acesse o menu File e clique em Build Settings. Como dissemos na etapa anterior, o Unity 3D requer que cada cena envolvida no projeto seja antes declarada. É isso que faremos através da área Scene Builds. Vamos trazer as cenas na ordem que determinamos para os botões em que aparecem Menu, Jogo e Instruções. Note que o nível de cada uma das cenas aparece ao lado e são exatamente os mesmos que definimos no script. Do lado esquerdo da janela, temos a relação das plataformas para as quais podemos publicar o jogo no Unity 3D. A versão Indie, que é esta que estamos usando, só permite que geremos jogos para computadores, PC e Mac e para web. A versão Pro do Unity também permite que sejam produzidos jogos para iPad, iPhone e dispositivos que utilizam o sistema operacional Android. Depois você poderá adquirir as licenças separadas para os consoles de videogames como Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Wii. Quando declarar as cenas e escolher o formato que o jogo será publicado, poderá clicar em Player Settings para incluir alguns dados institucionais e definir as configurações gerais do jogo de acordo com as plataformas que se encontram disponíveis para a versão do Unity. Estas opções são exibidas no painel Inspector. Entre as informações iniciais, você poderá inserir o nome da empresa, um nome para o jogo e escolher um ícone para o executável, lembrando que este deve ser importado previamente para o programa em formato de imagem. Caso contrário, será utilizado o ícone do Unity. Abaixo aparecem as configurações do jogo para as plataformas. Entre as específicas para a versão do jogo para computador, você poderá mudar a resolução, atualmente com 1024 por 678 pixels. Se ativar o campo abaixo, o jogo permanecerá sendo executado caso alterne para outra janela de programa. O padrão é deixar desabilitado para que o jogo seja interrompido nestes casos. Em seguida, aparecem as opções referentes à janela do jogo, que pode ser iniciada em tela cheia se o primeiro campo estiver marcado, ser exibida em 2 monitores e ainda mostrar um quadro de diálogo para o jogador alterar a resolução de tela assim que o jogo começar. Na sequência, aparecem a relação de taxas de resolução de aspecto de tela suportadas pelo Unity, para que você escolha quais ficarão habilitadas. Em Dashboard Widget Options, você irá definir se quer permitir que o jogo utilize o sistema de renderização do canal Alpha quando a instalação ocorrer no Macintosh, como widget, e no último campo, escolher se a marca d'água será mostrada sempre ou não no decorrer do jogo. As opções para a definição de um ícone só ficam ativas se optar por sobrepor o ícone escolhido por padrão. Você poderá determinar tamanhos diferentes para que este fique de acordo com as preferências definidas no sistema de cada usuário. Splash é a imagem que aparece na abertura do jogo, caso tenha sido definido antes a abertura da janela de ajustes de resolução, e você deverá escolher uma que tenha dimensões de 256 por 128 ou com medidas proporcionais a esta. A imagem irá aparecer no topo da janela, conforme poderemos comprovar daqui a alguns instantes. As últimas opções de ajuste são mais genéricas, como a que define a qualidade de renderização e os níveis de compatibilidade da aplicação com o Framework.NET da Microsoft. Entre as opções de configuração das versões do jogo para a internet,
Você poderá definir as dimensões padrões da janela e escolher algum dos modelos de apresentação do aplicativo do jogo. Os ajustes restantes são os mesmos que mostramos há pouco. Vamos gerar o jogo. Acesse a aba de opções de ajustes para computadores novamente e na janela Build Settings, clique em Build. Na janela de arquivos, defina um nome para o executável e clique em Salvar. Quando o Windows Explorer abrir, execute o jogo. Como podemos ver, no topo da janela está a imagem que escolhemos para ser aberta ao iniciar o jogo. Aqui você poderá escolher a resolução de tela, se a moldura da janela ficará aparente ou não, e a qualidade da imagem. Lembre-se que quanto melhor for a qualidade, menor será o desempenho da máquina. Na aba Input, encontramos todas as especificações dos controles do jogo. Você poderá alterá-los clicando 2 vezes sobre cada um deles e definindo outra tecla ou combinação para efetivar a mesma ação. Agora é só apertar em Play para ter a sua primeira experiência com o jogo que acabou de produzir. Procure testá-lo para ver se está tudo em ordem. Depois volte ao jogo, desta vez para vivenciá-lo como um jogador. Verifique o que pode ser melhorado e faça-o. Logicamente, não deverá esperar uma experiência fantástica com este projeto. Este não é o seu objetivo. O importante é que, neste primeiro momento, utilize-o para praticar e implementar novas ideias, sem precisar se preocupar com questões diversas como design de objetos, texturas, entre outros. Propomos a você vários exercícios que podem lhe ajudar a deixar este jogo que desenvolvemos no decorrer deste curso ainda melhor. Por exemplo, você poderá delimitar um tempo para que a poção mágica funcione a partir do momento que o jogador chegue até a ânfora e ainda poderá decidir se incluirá uma barra ou apenas mostrará a contagem regressiva ou não mostrar nenhuma referência ao tempo que resta para o jogador continue tentando até encontrar o caminho mais curto até a pedra. Como já foi dito, você também poderá dificultar a sequência de cores que dá acesso à ânfora. Outro exercício interessante é criar um novo minijogo, sendo que o prêmio desta vez é a chave para abrir a cabana. Pense também em outras coisas que você pode fazer para testar o que aprendeu, como colocar avisos utilizando o componente QuickTest para informar o jogador o que ele tem que fazer para conseguir prosseguir, do tipo: você tem 30 segundos para sair da água com vida, ou você não tem força para remover esta pedra do lugar. Procure por um elixir mágico que lhe proporcionará isso. O importante é você colocar em prática todos estes ensinamentos para que não os esqueça. Enfim, faça deste o seu jogo. Como você deve ter notado que não nos preocupamos em criar uma surpresa para o final do jogo. Você é quem deverá fazer isso. Esta será uma ótima oportunidade de testar seus conhecimentos e colocar em prática a sua criatividade. A NDVD irá usar este momento para encorajá-lo a produzir um final que você acredita ser o melhor. Desafiamos você a produzir um final inesperado e surpreendente. Você poderá testar o jogo deste projeto para ver algumas pequenas modificações que fizemos e aproveitar para conhecer o final que criamos para ele. Despedimos-nos esperando que tenham ótimos momentos durante este curso e que agora estejam aptos a desenvolver seus primeiros jogos e que estes venham a entreter muita gente. Ficaremos aguardando a sua participação no desafio. Continuaremos à disposição para esclarecer suas dúvidas, como também receber elogios e suas críticas, sempre construtivas. Ambos nos motivam a melhorar sempre mais. Boa sorte!